Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje estamos conversando aqui com a professora Jéssica de Freitas Lima Brito. O tema da conversa hoje tem a ver com gestão ambiental com ênfase em estações de tratamento de esgoto e gestão de efluentes. Professora, muito obrigado pela sua participação aqui nesse evento, viu? Agradeço, o convite, a oportunidade. Estou aqui para o que for necessário. Legal. Vamos aqui, professora, aproveitar para receber aqui uma aula, né? Aproveitar que você é uma pessoa que tem muita expertise na área, eu vou aproveitar para fazer aqui uma breve apresentação do currículo, né? Do mini currículo da professora, porque não dá para falar o currículo dela completo, senão a gente ia passar aqui o dia falando, né? Então, professora doutora Jéssica de Freitas Lima Brito, é doutora em Engenharia Civil, né? Com ênfase em saneamento ambiental, é mestra em Ciência e Tecnologia Ambiental, graduada em Tecnologia em Saneamento Ambiental, é professora universitária nos cursos de Engenharia Civil e Engenharia Ambiental e Sanitária. Tem experiência na área de Engenharia Sanitária com ênfase em saneamento ambiental. Professora, sinta-se à vontade, nós vamos aqui começar uma conversa. As pessoas que estão aqui nos assistindo estão ávidas por beber aqui da fonte aqui do seu conteúdo, certo? E eu queria dizer que o tema, além de ser relevante, ele é um tema que suscita muitas dúvidas, é um tema que está sempre no centro de debates políticos, né? Muito se fala que o Brasil tem poucas obras de coleta e tratamento de esgoto, porque isso aí o pessoal fala muito nas entrevistas, reportagens, que não dá voto, né? O político às vezes não se sente motivado a fazer obras porque ficam enterradas e não pode ali fazer uma inauguração, não pode estar ali apontando aquela obra como algo, verdade. Né? Apesar de ser uma obra essencial para a qualidade, né, de vida das pessoas e saúde, né? Já há algumas pesquisas feitas há um bom tempo, né, que apontam que a cada dólar investido em saneamento, né, o país ou o Estado, né, economiza entre 4 e 6 dólares na saúde pública. Isso mesmo, professora? Isso mesmo. Bom, então vamos começar aqui, professora, com algumas perguntas aqui. Fique à vontade para responder de forma tranquila, né? Que nós estamos aqui querendo fazer realmente, abrir o espaço para o debate nessa área, tá bom? Certo. Bom, professora, esse é um tema que está realmente e que vai ficar ainda mais em ênfase, né? Quando se fala de responsabilidade ambiental, né? De sustentabilidade. Isso. Tanto para empresas privadas como para órgãos públicos, né? Para o Estado como um todo, né? Professora, o que é que há de mais atual, ou seja, de mais avançado hoje em termos de tratamento de esgoto? O que é que a gente poderia, ou a professora poderia apontar de exemplo, que é algo que o Brasil precisa perseguir, precisa desenvolver? Pronto. Assim, hoje em dia, né, atualmente, o Brasil ele não consegue remover em nível terciário os seus esgotos. Né? Basicamente, fora do Brasil, a gente já tem esse tratamento terciário, que é aquele tratamento que consegue remover tanto nutrientes como patógenos, certo? Apenas com o tratamento de esgoto, com uma única unidade, por exemplo. E aqui no Brasil, a gente ainda tem essa dificuldade, né? A gente ainda engatinha um pouco nesse sentido, né? Nós conseguimos remover material orgânico, né? E nem sempre, na verdade, isso também é possível, depende muito da questão da operação das ETs. Né? Então, a gente sente uma dificuldade muito grande na questão de remover poluentes mais específicos, né? Esses nutrientes, como eu falei, nitrogênio, fósforo, que tem aí em larga escala, como também os micro-organismos patogênicos, que é aqueles que causam realmente, né, mal à nossa saúde. E também outras fontes, como metais pesados, os agrotóxicos, né, que está presente na água, questão de fármacos. Então, isso ainda não está inserido aqui, né, no Brasil, mas fora já existem várias tecnologias, questões de até osmose reversa, né, são tecnologias mais caras, certo? Mas são aplicadas, né, e às vezes pós-tratamento com sistemas de lodo ativado, né, com sistemas de aeração prolongada, que ajudam a degradar esses compostos de difícil remoção. Perfeito. Professora, muitas pessoas não se dão conta da importância do esgotamento porque acham que é uma coisa que não tem tanta relevância, né? Mas a gente tem que entender que tudo que é produzido em nível industrial, doméstico, comercial,
ele tem que ter um destino, né? Isso acaba indo para rios e consequentemente, para o oceano, né? Isso acaba gerando uma cadeia de poluição que afeta outros tantos, né, ecossistemas, não é isso, professora? Isso mesmo. Então, falando nisso, as indústrias, elas são grandes poluidoras, né, professora? E há realmente uma necessidade de tratar esse resíduo, ou seja, jeans, por exemplo, quem produz jeans tem que lavar esse tecido, né, para fazer esse efeito desbotado, né? Isso é uma atividade que polui muito, que degrada muito, né? Qual é a pressão que essas corporações hoje sofrem, né, para dar um destino adequado nesse resíduo que ela produz quando dá produção, né, quando dá sua produção? Assim, eu acho que hoje em dia, né, todas essas, não só as grandes corporações, né, mas como as menores, elas têm uma responsabilidade, né, elas sofrem, na verdade, uma exigência, não só, enfim, da própria população, né, dos consumidores, como também dos órgãos ambientais, né, os órgãos fiscalizadores, quanto a isso, né, quanto a atender aos padrões de lançamento, né, existe uma portaria 430 do CONAMA, que ele rege lá os padrões de lançamento, né, dos esgotos, tanto das concessionárias públicas, né, como da rede privada, dessas indústrias, dessas grandes corporações. Então, elas têm que atender, né, uma legislação específica. É indicado para cada indústria, né, é difícil caracterizar um esgoto industrial, né, completamente diferente de um esgoto doméstico, né. Então, se for uma indústria têxtil, né, como você mesmo falou, tem que remover corantes específicos, né, então tem tecnologias mais indicadas para esse processo. Se for uma indústria farmacêutica, já tem outras tecnologias mais indicadas, se for alimentícia. Então, assim, o esgoto, ele vai ter diferentes características dependendo do seu uso, né? Dependendo do processo produtivo dessa indústria. Claro. Professora, vou falar um pouquinho sobre os princípios do tratamento de esgoto, os princípios básicos do tratamento de esgoto. Como é realizado o tratamento de efluentes? Quais são as tecnologias utilizadas? A professora já começou a adiantar, porque assim, a gente tem resíduos industriais, nós temos resíduos farmacêuticos, isso acaba levando para outros ambientes, né, para outros ecossistemas, esse tipo de resíduo, né? Então, por isso que hoje se encontra coronavírus, né? Já foi detectado em esgoto, a gente deve encontrar traços de hormônio ou de chumbo, enfim, tem de todo tipo, né? Então, quais são esses princípios básicos desse tratamento de esgoto? O que a gente poderia, pelo menos assim, em termos de principais aí? Pronto. O tratamento de esgoto, né, ele ocorre a partir de operações, né, ela pode ser operações unitárias ou um conjunto delas, operações físicas, químicas e biológicas, certo? E aqui no Brasil, né, pelo menos, a tecnologia mais difundida são os processos biológicos, né, por questões econômicas mesmo, certo? Porque quando a gente diz que é um sistema biológico, isso significa dizer que as bactérias ali presentes que estão tratando aquele esgoto, né? Então, além de você economizar com gastos, né, você é uma solução, digamos que ecologicamente correta. Você gera uma menor quantidade de subprodutos tóxicos, como a adição de produtos químicos, né, para tratar. Então, assim, existem, né, diversas tecnologias, dentre essas físicas, químicas e biológicas, com essas características, que são indicadas para remover determinadas características de esgoto. Por exemplo, um esgoto doméstico, né, que é basicamente composto por material orgânico, nutrientes e patógenos, né? Então, assim, existem várias tecnologias biológicas que são capazes de remover esses sistemas, né? Por bactérias aeróbias, bactérias anaeróbias, né? Bactérias facultativas. Então, a gente tem grupos que conseguem degradar isso com tranquilidade e é super difundido isso. Já para questão em esgotos mais industriais, com questões de metais pesados, fármacos, né? Isso já é mais específico, né? Então, a gente precisa de bactérias mais resistentes, normalmente são sistemas de lodo ativado, com alguma variação, né? Com alguma tecnologia. Existem, né, na verdade, muitas pesquisas em escala de bancada ainda, aqui em Fortaleza, né, aqui no Ceará. Tem essas pesquisas para remover fármacos, para remover os hormônios, remover agrotóxicos, questões de os chilenos, né? Chilenos, toluenos, benzenos. Então, assim, existe em pesquisa, mas aqui no Brasil, em termo de
ele ainda não é difundido em grandes escalas, certo? Não tem, a pesquisa ainda não saiu do papel. Industrial ainda. Isso, não gerou. Fora do Brasil, sim, claro. né? Mas como a gente sempre tem que retratar a nossa realidade, isso ainda não ocorre, né? Basicamente, a gente só consegue remover os nutrientes, material orgânico e os patógenos. Professora, dentro desse processo de tratamento do esgoto para devolução à natureza, a gente tem as conhecidas lagoas de estabilização, né? Eu queria que a professora explicasse um pouquinho em que consiste essas lagoas, para que serve, né? Qual é a ação que essas lagoas permitem dentro desse desenvolvimento do tratamento do esgoto. Pronto, perfeito. As lagoas, na verdade, assim, são uma das principais tecnologias, né, de tratamento de esgoto. A gente tem, dentre essas tecnologias biológicas que eu havia falado, existem difundidamente as lagoas de estabilização, o sistema de lodo ativado e os sistemas anaeróbios, né? A lagoa, ela é muito utilizada, né, desde aí a década de 60, 70, e é basicamente um tanque, né, de uma construção. Sim. Certo? É como se fosse uma grande piscina. Uma grande piscina. O que todo mundo geralmente conhece e acha, né, quando vê. Realmente, e o que ocorre ali naquele tanque, né, de grande escala, é basicamente fenômenos naturais. Certo? Simulando o que ocorria no corpo hídrico, né? Porque o corpo hídrico, os nossos recursos hídricos, eles têm capacidade de autodepuração. O que é isso? É uma capacidade de autolimpeza. Então, dependendo da carga do esgoto, né, na carga poluidora e também da quantidade, né, da vazão desse esgoto que seria lançado no rio, ele conseguiria se recuperar, né, naturalmente, né, os próprios micro-organismos. Hoje é porque o lançamento é tão forte que fica praticamente só esgoto, né? Praticamente só esgoto, não tem esse tempo, né, não dá tempo à natureza se recuperar. Sim. Então, basicamente, as lagoas ela foi descoberta meio que sem querer. Né? Acho que não fora, né, um país que simplesmente eles deixaram o esgoto a céu aberto numa vala parada e viu que com o passar do tempo aconteciam os processos, né? Então, assim, ela é uma tecnologia super barata, né, comparada às outras, muito barata. De fácil operação e também eficiente, né? Ela consegue remover material orgânico, patógenos e os nutrientes. Só que existem, né, várias diferenças, né, diferentes categorias de lagoa, tanto unidades separadas como a junção. Né? Normalmente a gente acopla, faz arranjos diferentes de lagoas. Por exemplo, nós temos as lagoas anaeróbias, né, que são onde ocorrem os processos anaeróbios, né, necessariamente ela tem que ser mais profunda, né, essa lagoa. Tem as lagoas facultativas, que elas já são lagoas mais rasas, né, elas com menor profundidade, e elas têm uma zona anaeróbia no final, uma zona aeróbia na parte superficial, que é onde vai ter o contato com a atmosfera, transferência de oxigênio, proliferação de algas, né, que aí vai produzir também oxigênio. Isso pode ser combinado? Tudo. Não, isso que eu falei, ele acontece na mesma unidade, na mesma lagoa facultativa. Só que é como se a lagoa facultativa ela fosse dividida em 3 etapas. Anaeróbia, a aeróbia e a facultativa no meio, que fica aqueles micro-organismos intermediários. Isso tudo em 1,5 metro de altura, no máximo. A professora falou muito de lodo ativado, né? Então, assim, o que seria realmente? Porque lodo, quando o leigo, ele pensa logo que é uma coisa ruim, né? Que é sujeira, né? E o lodo, pelo que a gente já entendeu pela sua fala, pode ser um dos agentes que servem no tratamento de esgoto. Eu queria que a senhora explicasse. Os principais, Inclusive, acabo de lembrar aqui, né? Assim, é uma pergunta que eu sempre recebo muito dos alunos, né? Logo de início de semestre. O que é esgoto? Né? É uma pergunta tão óbvia assim. O esgoto, ele é 99,9% de água e só 0,1% de poluentes, né? A gente considera sólidos, né? Englobando aí material orgânico, nutrientes e patógenos. Então, assim, aquele pequeno sólido é que causa um grande problema na natureza, né? Então, assim, partindo do princípio que 99,9% é água, em qualquer lugar do mundo, qualquer substância com 99,9% de pureza era alguma coisa grandiosa, né? Quando você vai adquirir um reagente químico, ele tem 99% de pureza. E você utiliza ele para fazer qualquer coisa, para fazer remédio, enfim. Então, assim, isso por que eu quis levantar? Hoje em dia, o ser humano tem essa diversidade com o esgoto. O esgoto
não quer falar, né, que é escondido, os políticos não querem fazer obra quanto a isso. Então, assim, ele tem 99% de água, ele é água, o esgoto, com 0,1% de impureza. Então, assim, não tem o que ter essa adversidade tão grande quanto ele, né? A gente tem que... Ou seja, a gente poderia reutilizar tranquilamente para várias aplicações. Vários fins, né? Até mesmo para beber, né, professor? Isso, até mesmo. Chegando no ponto máximo de tratamento, de recuperação. Com certeza. Poder transformar o esgoto em água potável. Era isso que eu queria chegar, porque realmente a gente tem que entender que o esgoto é água. A maior parcela dele, né, quase absolutamente é água, e a gente tem que tratar ele de forma adequada para que a gente possa fazer essa recuperação. E os lodos? Pronto, aí deixa eu falar dos lodos, né? Os sistemas de lodo ativado, eles são sistemas aeróbios, certo? Que são basicamente realizados processos biológicos, ele também é uma tecnologia biológica, e os micro-organismos ali presentes, eles são micro-organismos aeróbios, certo? Eles precisam de oxigênio. Então, essa tecnologia, ela já é um pouco mais avançada, né, em termos de eficiência, consegue altas eficiências, acima de 90% de remoção de material orgânico, né? E, basicamente, você precisa de injeção de ar. Essa é a parte um pouco ruim, né? Porque comparado às lagoas, você não adiciona nada, você não tem muito gastos com a operação dele, né? Com o lodo ativado, não. Você tem que estar inserindo oxigênio, porque as bactérias elas vão se reproduzir e basicamente a terminologia de lodo ativado significa que tem uma gama de bactérias ali que elas formam um lodo. E essas bactérias, elas vão estar suspensas no meio líquido, né? E em contato com o substrato, que é o esgoto que está entrando, né? Os poluentes, no caso. Eles vão remover, né? Eles vão se alimentar da sujeira. Basicamente, eles se alimentam da sujeira, se reproduzem. Precisa introduzir o oxigênio para poder... Precisa, para que eles cresçam e consigam, né, fazer essa remoção, toda essa oxidação. Esse é um processo aeróbio. Um processo aeróbio. E outra característica dos sistemas de lodo ativado, né? Eles variam em termos também de carga hidráulica. Eles podem ser de fluxo contínuo ou em batelada. Fluxo contínuo significa dizer que ele precisa de pelo menos 2 unidades. Então, a gente tem um tanque de aeração, né, onde tem o fornecimento de oxigênio e todas as bactérias. E logo após, a gente tem um decantador, que é onde esse lodo, essa biomassa, ela vai decantar e a água clarificada, né, o esgoto tratado, ele vai ficar na parte superior e vai verter. E esse lodo que fica na parte inferior do decantador, ele volta, ele recircula, até porque as bactérias, elas fazem o tratamento, né? Então, elas voltam novo para o sistema. Claro que uma parte é descartada, né, devido à alta produção de lodo que tem os sistemas de lodo ativado. E tem também diferenças em questões de tempo de biomassa, tempo de retenção. Eles podem ter uma menor concentração de lodo e ser chamados de lodo ativado convencional, ou como pode ser lodos ativados de aeração prolongada, que é aqueles que você fica bem mais tempo aerando, né, uma maior concentração de oxigênio. Esse é um processo que requer oxigênio, no caso. E o que são esses reatores anaeróbios? Pronto. Aí já é o oposto, né? As tecnologias, eu particularmente é uma tecnologia que eu gosto muito, né? Que eu trabalhei durante toda a minha carreira acadêmica, graduação, mestrado, doutorado. Então, assim, os reatores anaeróbios, eles são uma tecnologia de tratamento biológico, né? Também é por bactérias, só que nesse caso, ele não precisa de oxigênio. Né? Costumo dizer, as bactérias, elas trabalham de graça, certo? Apenas degradando ali os compostos que entram, né, que estão presentes no esgoto, degradam por forma anaeróbia, né? É claro que precisa de algumas condições especiais, porém, aqui no Brasil, principalmente, a gente tem condições favoráveis, né, que são altas temperaturas. Sim. Então, os micro-organismos anaeróbios, eles gostam disso, gostam, né? De calor. De calor, literalmente. Né? E claro que você precisa não ter nenhum resíduo industrial, que aí poderia ser tóxico a essas bactérias, certo? Mas basicamente ele consegue tratar de forma anaeróbia, certo? Agora, né, e assim, comparado aos lodo ativado, eles têm vantagens econômicas, né, tanto de implantação, operação e manutenção, eles são muito mais baratos, eles têm um alto potencial energético, né, na verdade existem já pesquisas em escala plena, isso que a gente transforma o biogás do reator anaeróbio em energia elétrica, né? Isso pode subsidiar a própria estação de tratamento, como comunidades, né? Aqui no Brasil a gente tem algumas estações, que é as estações sustentáveis, né? Que basicamente existe um grupo, na verdade, o INCT, né? Que é Instituto
Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, que é do governo federal. Dentro dele tem um programa que é INCT ET Sustentáveis, que o foco deles é basicamente tornar as estações de esgoto convencionais em estações sustentáveis. Que seria isso? Basicamente utilizar os reatores anaeróbios, que são as tecnologias mais baratas. Para produzir energia para sustentar produzir a própria energia. estação. E não só energia, todos os subprodutos, né? Fazer o reuso da água, fazer a recuperação dos nutrientes, porque o esgoto tem nutrientes, é rico, é esgoto. Então, ele é rico em nutrientes, você pode recuperar isso e levar para a agricultura. É isso que eu ia perguntar, que alguma coisa sólida vai ficar nesse processo, né? Que é o lodo. Esse processo aí, esse resíduo sólido, ele pode ser aproveitado como fertilizante. Pronto, perfeito, como fertilizante na agricultura. Né? Você seca, tem todo um tratamento que é simples, né? E barato, é fácil de você fazer isso. Então, e além da energia elétrica, então você consegue, as 3 frações, né? Líquido, sólido, gás, você consegue recuperar nessa tecnologia tão barata e tão simples de operação. Muito interessante. Professora, vamos entrar agora, falar um pouquinho sobre o projeto de estação de tratamento, né? Quais são os fatores que devem ser considerados na concepção de um projeto de uma estação de tratamento de efluentes? Pronto. Basicamente, na parte do projeto, o que vai interferir mais na sua concepção, na verdade, a concepção do sistema, ele tem que atender primeiro os anseios da comunidade. Né? Segundo as questões econômicas, né? Se o sistema que você vai escolher, a comunidade é capaz de pagar por aquilo, né? Suporta, e também as questões ambientais, né? Principalmente também questões de atender, eu preciso escolher uma dessas tecnologias existentes para que na minha comunidade eu consiga atender a legislação. Aí esses são os principais, né? Depois que você definir a concepção, de acordo com esses critérios, aí você vai executar o projeto, que aí você tem que ter noção da vazão que você vai atender, primeiro a população que você vai atender para depois determinar a vazão, certo? E essa vazão, como é que a gente descobre a vazão de esgoto? Né? Através do consumo per capita de água. Porque o esgoto nada mais né, estima-se que é 80% da água consumida. Né? Então, existe um coeficiente de retorno, né, que normalmente a gente utiliza, que é 0,8, 80%. E tem outras questões também, como, além das questões econômicas, né, da escolha, mas a questão da vazão, questão da população, questão de vazões pontuais, né, o que seriam essas vazões pontuais? É basicamente algum empreendimento, né, que esteja no local, né, que exista, e você precisa contabilizar aquele volume. Claro, não existia um prédio com 80 famílias, com 100 famílias. Pronto. A partir do momento que aquele prédio surge, a quantidade de esgoto lançado vai ser maior, né? Aumenta. A demanda por água aumenta, mas o lançamento de esgoto também vai sobrecarregar o sistema. Vai sobrecarregar. E assim, quando a gente projeta o sistema, né, de esgoto, normalmente a gente faz uma projeção da população, né? Então, assim, você não projeta o sistema para a população atual. Né? Porque quando você terminar de construir o sistema, a população já é outra. A população já é outra, né? Então, normalmente, o período de projeto, né, que a gente chama, para esgotamento sanitário é de 20 a 25 anos, normalmente. Então, o que é que você faz? Prevendo um adensamento populacional. Isso, prevendo. Você tem que ter os dados de censos, né, passados, para poder fazer uma projeção matemática, né? Existem vários métodos utilizados e bem assertivos quanto a isso. Então, a gente faz o projeto em cima da população futura, né? Qual a população que vai ter daqui a 20 anos. Já que a gente falou sobre sistema, qual é a diferença, professora, entre estação de tratamento e sistema de esgotamento sanitário? Pronto. A ET, né, que é a Estação de Tratamento de Esgoto, ela é apenas uma unidade do sistema de esgotamento sanitário. O sistema de esgotamento sanitário, ele é algo maior, ele compreende desde a tubulação que faz a captação na nossa residência, aí passa por várias tubulações, coletores, vai para a parte do tratamento, né, que pode ser lagoa, lodo ativado, reator anaeróbio, ou outros, né, claro, até o seu destino final, que é o lançamento de um rio. Muito provavelmente no rio, ou também no solo, oceano, no oceano, no solo, que é o caso aqui de Fortaleza também. Né? Então, a gente tem destinações finais diferentes. E o sistema de esgotamento sanitário, ele compreende tudo isso. E a ET, né, que a gente chama Estação de Tratamento de Esgoto, é apenas uma única unidade. Que tem também detalhes de projetos diferentes. Entendi. Então, professora, como a gente falou agora de estação, sistema e tal, e a professora falou de traçado de rede de esgoto, né? Isso leva... Esse traçado de rede de esgoto, né? Por que ele é importante
para a concepção do sistema como um todo. E existe, né, diferentes tipos de traçados, certo? Existe o traçado distrital, o perpendicular e o leque. É basicamente como se está apresentado as tubulações, né, os coletores, que a gente denomina, né? Então, essas tubulações, isso vai depender muito da topografia local, né? Quando é uma topografia mais plana, um bairro, uma cidade mais plana, você, enfim, indica o traçado distrital, que aí você faz como se fosse bairros, né, com as declividades, né, para um único local. Certo. E cidades que tem morro... Pronto, aí você já usa o tipo de traçado em leque, que aí você basicamente coloca as redes todas para as partes mais baixas, certo, né? E fica como se fosse realmente um leque a estrutura, perfeito, das tubulações. Perfeito. E o perpendicular é quando você tem um curso de rio, né? E você tenta, normalmente o rio está na parte mais baixa da cidade, então você também veste para esse lado. São as possibilidades que a gente tem de traçado. Perfeito, perfeito. E o que a gente poderia denominar, professora, de população do projeto? Pronto, população de projeto é basicamente aquela população que vai ser atendida pelo sistema, né? Então, você tem que ter noção, como eu já havia falado, da população atual, com a população futura, né? Você faz aquelas projeções e você vai ter efetivamente aquela população de projeto. Perfeito, perfeito. Professora, é questão de vazão de contribuição, vazão de filtração. O que é que significa esses termos aí? Muito importante, né? As vazões de contribuições são várias, né? A gente tem a vazão doméstica, que é o esgoto doméstico, a vazão industrial, que normalmente nós chamamos de vazão de contribuição, que é aquela vazão pontual, né? Assim, você tem um bairro, como você fala, às vezes vem um condomínio que joga aí 2 metros cúbicos, né, de uma vez na rede. Então, assim, aquilo ali é uma vazão pontual. Então, a gente, na hora do projeto, você tem que levar em consideração a população doméstica e, às vezes, não só prédio residencial, mas uma indústria, né, alguma empresa que gere um volume muito maior de esgoto. Então, você contabiliza como vazão de contribuição. A vazão de filtração é aquela vazão que também deve ser contabilizada no projeto, mas é a vazão que adentra as tubulações devido a tubulações já velhas, né, juntas, que não estão mais tão alocadas, devido também ao nível do lençol freático. Né, tem algum escape que acontece. Algum escape que acontece e acaba infiltrando. Aí aumenta, né, a vazão. E assim, a gente tem a NBR, né, que rege todas as normas de dimensionamento, e ela indica, né, estima, na verdade, que essa vazão de infiltração normalmente é 0,05 litros por segundo por quilômetro. Então já tem uma estimativa, né, essa estimativa de acordo com o solo, né, para a gente poder ter ideia, porque querendo ou não, é um volume considerável. Perfeito, claro. Né? Professora, e para a coleta, ou seja, a tubulação que vai receber esse material, né? Questão do diâmetro e o material daquela tubulação. Existe alguma especificação? Existe. Tanto na questão do diâmetro quanto na questão do material. Pode ser feito de qualquer tipo de material? Hoje em dia existem vários materiais, eles podem ser tubos cerâmicos, tubos de plástico, né, PVC, polietileno, tem vários tubos nessa categoria, tubos de ferro fundido, de aço, certo? Existe uma gama de materiais e o que vai depender, basicamente, na escolha é a questão socioeconômica do local, claro, né? Que a gente sabe que cada material tem as suas vantagens e desvantagens, mas também tem custos diferentes, claro, né? Dependendo do local que do local que você vai colocar. E também dependendo das características do seu efluente, né? Se é um efluente industrial, que tem uma alta temperatura, né? Você precisa de um tubo mais resistente, que pode proliferar alguma coisa de que pode corroer, incrustar, enfim. Então, você escolhe o material de acordo com essas características. E em relação ao diâmetro, né? O diâmetro interfere, na verdade, as tubulações de esgoto, né? De coletores de esgoto, elas têm que ter diâmetro no mínimo, pelo menos, né, 100 milímetros. Ela já começa de 100 milímetros. Por quê? Nós temos que garantir que a tubulação ela não fique cheia. Né? Ela tem que trabalhar com meia seção, né? A gente chama de meia seção plena, que é basicamente de 50% a 75% da tubulação preenchida de esgoto.
Então, no máximo, ela tem que ter esse espaço vazio para que ocorra uma ventilação, certo, nela, que vai proliferar ali gases, né, como os gases que geram no tratamento de esgoto, eles vão começar sendo gerados ali, então você precisa ter esse espaço, né? Então, esse diâmetro vai variar de acordo com a vazão. Ok, professora. E tensão trativa, o que é isso aí? Pronto. Tensão trativa é uma tensão que a parede do tubo, ela sofre por meio do líquido, né? Então, o líquido faz essa pressão na própria parede do tubo, né? Então, tem como a gente calcular isso e, basicamente, o valor dessa tensão, ela vai se relacionar vai depender, né, na verdade, do raio hidráulico e também das características do próprio tubo, certo? Da área molhada que está sendo interferida ali. Basicamente isso. Para evitar também que o tubo rompa, né, professor? Isso, para evitar esse tipo de questão de rompimentos, né, de sobrepressão no local. Perfeito. Né? A professora falou sobre a questão do traçado, né? A gente já tinha falado aqui, a professora respondeu que há questões de declividades, né? E agora a gente falou de tensão trativa. E agora vem a pergunta, existem velocidades diferentes dentro da rede de esgoto? Como é que se controla essa questão da velocidade, né? Porque a gente sabe que, dependendo da declividade do terreno, né? O esgoto ele vai atingir uma velocidade maior, menor. Como é que isso interfere? Como é que é essa questão da velocidade e o dimensionamento na rede? Pronto. Existem, né, na verdade, diferentes velocidades, porque como você muda o diâmetro, né, às vezes de uma tubulação para outra, a velocidade vai diferenciar também. Então, assim, basicamente, você faz uma estimativa de velocidade inicial e velocidade final daquele trecho. Então, você calcula a velocidade para cada trecho diferente, né, de todo o seu traçado. Então, existe, na verdade, uma velocidade crítica, que é a máxima que você pode chegar, que, na verdade, é a velocidade final, né? Aí, essa velocidade crítica, ela leva em consideração a velocidade final, o raio hidráulico, que é basicamente a seção que vai estar plena, que vai estar cheia de esgoto, e a sua declividade, né? Então, isso vai interferir na velocidade. Então, só tem que tomar cuidado para não chegar nessa velocidade crítica. E também não ter velocidades menores do que 0,6, por exemplo, 0,6 metros por segundo. Porque isso também é prejudicial. Prejudicial, porque quando o esgoto ele fica ali muito tempo, né, se ele ficar parado, ele começa a proliferar mais gases e, por exemplo, existe um gás que é gerado no esgoto, né, se você deixar ele parado, que é o gás sulfídrico, na verdade, ou sulfeto de hidrogênio, né? Esse gás ele pode se converter, ele pode se converter em ácido sulfúrico e corroer as tubulações, né? O que pode ser gerado alguns gases mais que causam uma explosão, porque assim, o metano ele tem alto poder calorífico, né? Então pode causar alguma questão mais nesse sentido. Mas esse H2S, né, que é o gás sulfídrico, ele causa corrosão da tubulação, né? Então acaba danificando. Então o ideal é que você tenha uma velocidade meio que constante, até porque a velocidade ela vai ajudar também na limpeza da tubulação, ao arraste dos sólidos que possam sedimentar ali em algum momento. Perfeito. Professora, a gente falou de estação de tratamento de esgoto, ETE, né? E a estação elevatória de esgoto, o que é? Pronto. Basicamente, a estação elevatória, ela é uma instalação que ela, através de um conjunto motor-bomba, ela faz o recalque da água. Na verdade, ela transporta a água de uma cota mais baixa para uma cota mais alta. Então, normalmente, você vai instalá-la... No caso, é o esgoto, né, professora? O esgoto, perdão. Né? Então, normalmente, você vai fazer o recalque do esgoto, né, de uma cota inferior para uma cota superior, né, e sempre que a topografia local for indicada, né? Então, assim, você vai instalar sempre uma estação elevatória quando você tiver níveis diferentes, né? Porque para corrigir a questão da declividade, para que quando o esgoto não puder atingir o final, isso, por gravidade, isso, perfeito. Usa-se a estação elevatória. Justamente, porque o esgoto ele flui por gravidade, por questões econômicas, né, principalmente. Então, assim, sempre vai ter aquele local onde você não pode mais fazer a declividade, né? Às vezes por conta do próprio lençol freático ou por conta da topografia local. Você não pode mais fazer você precisa aumentar a sua altura manométrica, né? Então, você instala ali um conjunto motobomba,
né, composto, aí basicamente a estação elevatória, ela é composta por um poço de sucção, né, onde fica o esgoto, as tubulações de sucção, o conjunto motor-bomba e a linha de recalque, que então, são as tubulações. Existe uma comunicação. Existe. Entre esses elementos aí, conjunto motor-bomba. Isso, poço. Quem faz o recalque do esgoto é basicamente, né, desde o poço, com as suas tubulações de sucção, o conjunto motor-bomba e a sua linha de recalque. Então, assim, o dimensionamento dessas estações, elas precisam do quê? Da vazão, da questão de altura manométrica, qual é a cota que você quer inferior e a cota inferior que você vai elevar aquele esgoto, né? Então, quanto mais alto for, mais uma altura manométrica você tiver, maior vai ter que ser a potência da sua bomba. Perfeito. E você determina ela a partir desses valores, né? Então tem que se calcular a potência do conjunto motor-bomba em função dessa necessidade de elevar o esgoto. Porque o conjunto motor-bomba nada mais é do que um dispositivo, né, que através da energia elétrica, ele vai fornecer uma energia hidráulica, né, e vai fazer com que o fluido, ele alcance essas alturas maiores. Isso tudo funciona automaticamente, né? Automaticamente. Porque em função da questão do disparo de boias, né? Isso. O sistema é acionado para que haja o mínimo de interação humana possível. Certeza. E até porque, assim, o conjunto motor-bomba, ele não vai funcionar 24 horas por dia. Isso. Novamente, por questões econômicas, claro, né? Você não tem como deixar uma bomba operando... Então, ele é dimensionado para fazer disparos, né? Isso. Dependendo do nível de esgoto. Que ele atinge. Que se iguala mais ou menos ao pico de geração de esgoto, que é aproximadamente o mesmo pico de consumo de água. Perfeito. Quanto mais você está consumindo, mais você está gerando esgoto. Claro. Então, tem aqueles horários já de pico, né, pré-estabelecidos, que esses sistemas eles vão ser acionados, né, para ter uma maior durabilidade. Perfeito. Certo? Perfeito. Professora, eu queria agradecer muito a sua participação aqui. Para todos que estão nos acompanhando aqui, acredito que a gente enriqueceu bastante o debate, né? Mas vocês podem também encaminhar perguntas, encaminhar dúvidas aqui, que a gente vai passar para o pessoal da tutoria para fazer o acompanhamento com vocês, ok? Então, essa é mais uma das contribuições que a gente tem aqui. Agradecer mais uma vez a professora. Eu que agradeço. Esperamos também contar com a participação da professora em outros de nossos programas aqui. Estou disponível aqui para de capacitação profissional. Professora, muito obrigado. Pessoal, até a próxima.